Ô, pastor, Pai do Para! Senhor Jesus, o primeiro estava aqui meditando um pouquinho aqui, daqui a pouco olhei o horário e falei, vixe, 18 horas, tô no meu horário. É benção, isso aí. Foi o primeiro, hein? Boa. Benção, isso aí. Tava compartilhando aqui a live e aí respondendo as perguntas, vai chegando aqui o dia do encontro, né? Aí da correria danada, sempre tem uma ficha, alguém que quer ir de última hora. Ah, sim, agora já é sexta-feira, né? Hoje já É, é quinta, então agora já era. agora já era. Agora só dia 15, 16 e 17, né? Só. É isso aí. E aí, tudo bem? Graças a Deus, pastor, tudo bem. Que bom. Bom que a gente está aqui. Vamos esperar um minutinho aí, ver se o pessoal Boa. vai entrando. Espera 5 minutinhos. Compartilhei aqui a live. Vamos aguardar um minutinho. Enquanto isso, a gente vai entrosando aqui e conversando. Boa. O senhor falou de encontro aí. Eu já fiquei aqui, na verdade, todo encontro eu fico com o meu coração, na verdade, ansioso, alegre, né? Porque nós somos fruto do encontro, né? Então, quando fala de encontro, coloca as datas lá, eu já fico naquela expectativa, né? De como que Coração vai ser cada fica, encontro. queima, É, né? Queima na expectativa. E eu sou fruto do encontro. Eu estava no fundo do poço mesmo e foi no encontro que foi numa semana de carnaval que teve o encontro. Aí eu fiquei naquele impasse, vou, não vou, vou, não vou, várias propostas para ir para farra, para ir pular carnaval. E eu e a Aida, aí eu falei, ixi, eu tinha dado a minha palavra, eu tinha combinado de ir, né? Falei, ah, não tem jeito, eu vou. Fui não querendo ir, mas nunca mais voltei para aquela vida de bebedeira, de droga, e graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. o encontro é um negócio transformador, né? Eu lembro que minha irmã passou primeiro, né? E aí minha irmã chegou e falou assim: não, você precisa passar, porque eu fui até na igreja ver a volta deles, né? E aí você precisa passar, precisa passar. Aí minha esposa também ficou a semana inteira, você precisa passar, você precisa passar. Eu falei, que negócio é esse, né, mano? Aí, na verdade, eu fiz um desafio comigo mesmo. Eu cheguei e falei assim, sabe uma coisa? Eu vou passar e vamos ver se esse Jesus é esse Jesus que vocês falam mesmo, sabe? Já vai fazer 14 anos que eu entrei no encontro e não saí de lá ainda. Glória a Deus, benção. Nunca mais. E cada encontro é diferente, né? Cada encontro tem sua história, né? Tem um particular, né? E Deus nos surpreende até hoje, né? Nós como equipe, quando vai para trabalhar, a gente sai de lá, na verdade, surpreendido com o que Deus faz a cada encontro, né? Sim. Foi um divisor de águas mesmo. Eu tenho certeza que nesse final de semana não vai ser diferente, né? Vai ter mais de 100 pessoas aí sendo impactadas pelo poder da palavra. E é isso que nós estamos fazendo isso aqui hoje, né? Sim, Basta uma palavra, lançando a semente, né? Eu sim. creio que pode uma pessoa ouvir uma palavra aqui, ou ouvir uma palavra, né? E ter a sua vida mudada, ter uma direção, né? A palavra de Deus é poderosa, né, William? A palavra de É, Deus ela é viva, é espírito e vida. Então, basta a gente semear. E nós estamos aqui semeando, né? Durante esses dias de agosto, nós estamos nos relacionando com a palavra, buscando aí uma direção, clamando, pedindo para o Senhor nos usar, com o propósito de alcançar aí intimidade, né? Essa busca ela tem que ser intencional hoje. Eu entendo isso mais do que nunca, né? Todas as vezes em tempos difíceis que eu voltei, né? As minhas forças e energias para buscar a presença do Senhor foram momentos assim marcantes, né? Onde Deus se manifestou, se revelou. E isso traz assim uma experiência tremenda, né? Porque isso vai marcando a gente, vai edificando.
E quando isso acontece, a gente não pensa mais em querer outra coisa a não ser permanecer e buscar a presença do Senhor e viver essa novidade de vida que é todos os dias a novidade. Eu lembro que logo no começo da minha conversão eu voltava com uma equipe, né? Eu sempre difícil de relacionamento, assim, né? Sempre foi difícil, assim, introspectivo, né? Acho que é isso aí. É assim que fala, né? Bem mais sossegado, assim, né? E eu falei assim, meu Deus, sabe, me bateu uma angústia. E eu fiquei pensando, falei, será que a minha vida vai se resumir nisso, né? Acho que as primeiras vezes que eu trabalhei no encontro, e aí no dia eu lembro, né, quem estava ministrando era até o bispo, e ele pegou e falou assim, olha, você que pensa que a vida cristã é monótona, que é algo repetitivo, não é não. Não deixa a sua alma te abater não, porque é espírito e vida, né? Então é É assim, a gente verdade. vai tendo essas experiências com o Senhor, né? A gente acha que cada encontro vai ser um encontro vai ser igual aos outros, mas nunca, né? Nunca foram. E eu louvo a Deus por isso. Essas experiências com a palavra, ela vai nos marcando, nos consolidando, firmando nossos passos. E a gente não quer outra coisa, né, supervisor? A não ser tá na viração do dia aqui, né? Lendo a palavra e meditando nela. O Senhor me trouxe Gênesis 3, versículo 8, que na viração do dia, né, Deus ia ter com Adão e Eva ali, e hoje a nossa busca é intencional por conta do pecado, né? O pecado nos distanciou da presença de Deus. Então nós entendemos que o propósito de nós estarmos aqui é buscar o Senhor, né? Crescer nesse entendimento e Verdade. aprender mais, né? Aprender mais. E hoje eu quero aprender. Quero Boa. aprender mais para ouvir, né, e praticar, ouvir e aplicar a palavra. É importante aplicar a palavra, né? Eu quero te Não, convidar agora, nesse momento, a orar, né? A gente vamos iniciar com uma oração. Pedir para que a palavra de Deus possa nos edificar e nos santificar. Amém? amém. Feche seus Pai, diante da tua olhos. presença, nós te Sim, Pai. louvamos, te agradecemos. E quando a sua palavra nos alcançou, eu nunca mais voltei a ser o mesmo. Nós nunca mais voltamos a ser o mesmo quando a tua palavra nos edifica. E nós queremos ser edificados com a tua sabedoria, porque com a sabedoria edifica-se a casa. E com inteligência ela se firma. Então nós chamamos a existência dessa palavra, Senhor. Nós somos a tua casa. Nós somos moradas do teu Espírito. E queremos ser edificados pela tua palavra, assim como nós temos sido, Pai. Nós queremos continuar vivendo, Senhor, a experiência de nos relacionarmos com a tua vontade, de viver a tua vontade, de ter a direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Repreende todo mal, guarda a vida do teu filho, enche ele com o teu Espírito Santo, guarda a sua família, sua esposa, os seus filhos, guarda, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E cada um que entrar nessa live, Senhor, neste momento ou depois, que for ouvir a tua palavra, possa receber uma palavra rema, vai dar uma direção, vai trazer uma transformação e uma mudança para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece, nos capacita a cada vez mais sermos, Senhor, obedientes à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Pastor, primeiramente quero agradecer a oportunidade aí. Graça e paz a todos aí. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui fazendo parte desse seu projeto aí, né? Tive acompanhando alguns, acho que na correria do trabalho muitas vezes a gente não consegue acompanhar muitos, né? Mas eu acompanhei o dia que você estava com a pastora Wanda, que você estava com a líder Ana Paula. E como é bom, né? Falar da palavra de Deus, como o senhor falou, né? Nós, na verdade, fomos resgatados do lamaçal do pecado, né? E
nada melhor do que falar o que Jesus fez sobre a nossa vida, né? Ele transformou, igual o senhor falou, quem transforma, na verdade, é a palavra, né? E a gente agora, vendo esse livro de Provérbios, eu parei um pouquinho para dar uma refletida, e é um livro de muita sabedoria mesmo, né? E, inclusive, esse 24 aqui que a gente vai comentar um pouquinho dele, fala um pouquinho. Não tem inveja dos ímpios, e nem deseja a companhia deles, né? E até parece que eu fiquei meditando nesse versículo, até parece que naquela época existia Instagram, né? Porque engraçado, né, que se você acompanhar hoje aí o Instagram de algumas pessoas aí que não seja do meio evangélico, do meio, né, tem pessoas aí que tem 2.000 pessoas, 100.000 pessoas, 100.000 pessoas, e eu comecei depois depois de meditar, comecei a visualizar algumas coisas, e aí eu fiquei pensando, será que essas pessoas estão edificando a minha vida? Será que essas pessoas verdadeiramente estão trazendo algo para mim, né? Porque tem muita gente que segue muita gente, mas que não edifica nada, não traz nada, né? E se você não se atentar nos dias de hoje, praticamente a gente cai nisso, né? Exatamente. Porque parece que essa palavra foi escrita ontem. Porque se você acompanhar, dependendo de alguns artistas, algumas pessoas que, sabe, não edifica nada, você vê o cara tem... Hoje agora a linguagem é 2K, 3K, tem cara que tem 20K, 20K. né? Aí você dá uma olhadinha assim, tem coisas, né, que só pela misericórdia, né? Mas pela honra e a graça do Senhor, ele tem nos alcançado, né? E eu refletindo nisso muito, eu fiquei lembrando da verdade, a minha trajetória cristã, né? Como eu cheguei até aqui, como foi essa caminhada. E na verdade, a gente precisou de criar raiz na palavra e ter muita sabedoria. Porque, na verdade, sabedoria é uma coisa que nós precisamos adquirir todos os dias da nossa vida. Sim. Porque todos os dias da nossa vida nós precisamos tomar decisões. E que nem nós que somos pai de família, eu falo por mim que sou pai de família e para o senhor também, assim, a gente tem que tomar cuidado com cada decisão que pode atingir o nosso filho, a nossa esposa, né? O nosso relacionamento em casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com tudo que a gente for fazer. E Deus, na verdade, ele veio me fortalecendo para me aprender isso. Porque como a gente começou aqui essa live, né, a gente começou falando do encontro, eu sou fruto do encontro também, né? Quando eu fui no encontro, e na verdade eu fui receber minha irmã, né? Ela passou no encontro e falou, vai lá na igreja que eu vou voltar do encontro e tal, vai ser legal você estar lá para me recepcionar. E aí, tudo bem, peguei, fui. Quando eu entrei na igreja, porque eu tinha uma visão da igreja, pastor, a grande verdade, assim, eu vim de uma família assembleiana, minha mãe é assembleiana, né? E alguns tios meus faziam parte da assembleia, então para mim a igreja era que, tipo, igual a igreja tradicional, vamos dizer assim, sentava ali, ouvia a palavra e tchau. E assim, eu ainda tinha aquela visão de mais novo, que antigamente o crente não poderia assistir televisão, né? Não poderia jogar futebol, não poderia fazer diversas coisas. E aí, então, barba, nem pensando. Nem pensar. Se minha avó veio assim, a minha avó já ia falar assim, você tá desviado da igreja? Vai se converter, menino. Bem isso. E aí, pastor, quando eu vejo aquela galera subindo ali aquela rampa, com bexiga, com bandeira, e cantando um hino, e cantando aquelas músicas, porque assim, eu vim, como o senhor conhece meu passado, eu vim de torcida organizada. Eu achei aquilo um máximo. Eu falei assim, meu Deus, mano. E aí, a alegria daquele povo, a festa, aquilo me contagiou de um certo ponto que eu falei assim, rapaz, ser crente não é tão ruim não, do jeito que o pessoal fala, né? E eu falei assim, cara, eu quero isso pra mim. Eu preciso buscar isso. Eu preciso buscar isso. Né? E aí foi uma das coisas que me tocou bastante. E aí eu fiz o desafio, né? Eu fiz o desafio comigo mesmo. Eu vou nesse encontro para ver se realmente eu conheço esse Jesus que o pessoal fala, né? Que o pessoal tanto falava.
E de fato eu conheci, né? E aí, na sua caminhada cristã, começa muito que você precisa adquirir sabedoria para você permanecer na palavra. Porque às vezes aceitar Jesus é muito fácil. Eu costumo dizer para você vai lá e aceita, mas você permanecer no evangelho é um processo, né? Porque aí vem lutas, vem as dificuldades, vem diversas coisas. E aí aonde a gente precisa adquirir sabedoria para a gente, sabe, permanecer. Porque eu estou no avivamento, vai fazer 14 anos. Eu vi passar muitas pessoas que aceitaram, ficaram um tempo e depois desistiram. E eu sempre pensava isso comigo, não, eu não quero só isso para mim. Eu sei da onde eu vim e sei da onde Jesus tem me chamado. Eu quero ser uma referência para as pessoas. Quero também que as pessoas tenham a oportunidade da forma que eu tive, né? Então, eu sempre pedi isso para Deus, sempre pedi a sabedoria para Deus para me lidar com as situações difíceis, né? Porque eu acho que o cristão ele tem que ter isso no seu dia a dia, né? Porque você vai enfrentar diversas situações aonde você não vai ter amigo, não vai ter irmão do lado, nem pai, nem mãe, aí é você e Deus. E aí, aqui no 24 ele fala que, na verdade, o sábio é aquele que ele tem a sua tranquilidade ali, vai tomar a sua decisão correta, né? Mas ele vai ficar mais forte, né? Porque muitas das vezes a gente toma decisão baseado na emoção, e depois aquilo pode trazer uma grande consequência, né? Sim. Uma das partes aqui que eu até marquei, que aqui, ó, 24:3 diz assim, ó, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida, e pelo conhecimento dos seus cômodos se enche do que é preciso e agradável, né? Então a gente precisa adquirir essa sabedoria todos os dias, né? Porque no começo do meu ministério, eu via muita gente falar, eu quero pregar, eu quero fazer peça de teatro, eu quero fazer isso. E aí eu tinha um pouco de medo. Essa era a grande verdade. Não sei se seria medo, mas um pouco de cautela. Eu sempre falava assim, Senhor, me dá sabedoria, me dá graça, para me te conhecer melhor, para mim não, tipo assim, ir muito como se diz a palavra, que se diz não sei se eu vou conseguir soltar essa. Vou ser afobado, né? Essa seria. Então, eu sempre pedi isso, porque isso é bom para a gente nos fortalecer, criar uma raiz para baixo da terra, né? Porque eu tenho certeza que um dos exemplos mais clássicos nosso é Jesus, né? Jesus pega os seus discípulos ali à beira do mar, trabalhando, e ele fala, ó, vem comigo, me segue, né? E os discípulos largam tudo ali e começam a seguir a Jesus, mas o próprio mestre ele tinha dito, né? Que não seria fácil, né? Então, nos nossos dias de hoje também não é diferente, né? Então, nós precisamos adquirir isso todos os dias. Eu acho que você acompanhando aqui o quanto é importante você ter uma sabedoria, porque algumas decisões, se você tomar equivocadamente, pode te trazer uma grande consequência, né? Tanto assim, ruim ou como boa, né? Sim. Por isso que o termo sabedoria, eu estava até dando uma olhada, a diferença de sabedoria e inteligência, né? Então, a sabedoria, inteligência talvez é aquilo que seja mais de imediato. Você pensou ali em uma coisa inteligente, foi deu certo. Sabedoria não. Você tem que manter ela constante, né? Porque na nossa vida, os dias todos, se você acompanhar do horário que você acorda até a hora que você dorme, você está tomando as decisões, né? Tomando várias decisões. Então, é um dos fatores mais importantes que eu acho que um cristão deve adquirir, né? Porque isso vai trazer grandes consequências tanto na sua casa, no seu ministério, né? E eu louvo a Deus por fazer parte
da comunidade Avivamento em Cristo, né? Onde eu tive muitas oportunidades e Deus ele tem, na verdade, me acrescentado muitas coisas boas, né? E como eu estava falando, né? Posso fazer uma observação? Acho que você falou algo muito importante em relação às pessoas que você já viu passar pela igreja e que infelizmente não permaneceram. Hoje, eu lendo um livro sobre escolha ser filho, né? E fala justamente do crescimento da família, que é esse livro aqui, né? Escolha ser filho, né? E aí fala sobre como uma família cresce, que nós temos duas famílias, a biológica, né? E a espiritual. Então, a família de Deus não deve ficar parada, né? Estagnada. E quando você falou isso, me veio esse parágrafo que eu li justamente hoje. Eu quero compartilhar só para poder a gente alinhar isso. Como é importante permanecer, né? Vem justamente na direção dessa sua fala. Porque você viu muitas pessoas passar, infelizmente não permaneceram, mas quando você permanece, isso traz um crescimento do reino dentro, né? E a família também ela cresce. Então, diz assim esse parágrafo, né? Quando a igreja se torna uma família, para você, deixá-la não será uma opção. Você será capaz de passar por ajustes, mudanças e superações, porque sua conexão com o corpo não é frágil ou superficial. Quem saiu de uma igreja por causa de pessoas, não entrou nela por causa de Jesus. Pode ser muito mais fácil recorrer às reclamações, e hoje a gente vê muitas pessoas saindo da igreja e indo fazer reclamações nas redes sociais, né? Infelizmente, sim, parece que esquecendo, né, de tudo aquilo que construiu, tudo aquilo que aprendeu, né? Problema tem, nós sabemos, tem vários problemas. Mas a nossa conexão com o corpo, ela não pode ser frágil e superficial. E aí ele continua dizendo, pode ser muito mais fácil recorrer às reclamações em redes sociais, ou então, se não for reclamações, são aquelas postagens que a pessoa demonstra que ela é filho da denominação agora. Parece que posta como se ela estivesse mostrando, né? Olha, eu mudei de igreja, né? Eu estou em outra igreja, em outra denominação. Mas um filho de Deus, né? Parece que está dando uma resposta, né, para alguém que ficou em outro lugar. Parece que a postagem é como se ela estivesse demonstrando, olha, né? Eu saí, né? Que beleza. Mas nasceu lá, aprendeu muitas coisas lá, foi edificado lá em muitos momentos, né? Então, quem saiu de uma igreja por causa de pessoas, não entrou nela por causa de Jesus. Pode ser muito mais fácil recorrer às reclamações em redes sociais do que ter conversas francas e difíceis. Hoje é mais fácil sair e ir para as redes sociais do que sentar e ter conversas francas, conversas difíceis, né? Hoje é mais fácil, mas o caminho correto, supervisor, é esse, né? Que você trilhou, que escolheu de permanecer, né? De estar conectado com o corpo, né? Então, pode ser muito mais fácil recorrer às reclamações em redes sociais do que ter conversas francas e difíceis, do que ir para a palavra e para a oração. Quem escolhe se ressentir por ofensas, escolhe não crescer. E aí eu aprofundo, e além dessa denúncia que estou fazendo aqui, e a denúncia eu aprendi com o pastor Jonas, quem escolhe se ressentir por ofensas, escolhe, né, ser imaturo, escolhe deixar de ser filho de Deus para ser filho de uma denominação. E o Senhor nos chama
chamou para ser filhos de Deus. Quando nós somos filhos de Deus, quando nós amamos a Cristo, nós temos sempre conversas francas e conversas difíceis para poder ou resolver o problema ou construir, né, uma solução para aquele problema. Então, quem ama Jesus, ama também a sua noiva, a igreja. É incoerente dizer que amamos a Jesus, mas não amamos sua igreja. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Um corpo desconectado da cabeça morre. Assim como um membro desconectado do corpo não sobrevive. Então, só para fazer uma observação, porque hoje você falou algo muito importante, né? Que você viu muitas pessoas passarem, mas você permaneceu, né? E aí que mora a sabedoria. Aí tem uma sabedoria, né? Permanecer. Resistir no sentido de continuar no corpo, né? Ir para a palavra, ir para a oração. Ter conversas francas e conversas difíceis, mas que são conversas que caminham para te colocar na brecha, que caminham para ser alguém que vai apoiar a solução de um problema ou vai construir, ajudar a construir a solução para um problema. Amém? Amém. Verdade. O que o senhor falou aí sobre o pessoal desabafar pelas redes sociais, né? Eu costumo até dizer, brincar com a galera, muitos crentes Nutella nos dias de hoje, né? Porque o cara passa qualquer aborrecimento, qualquer coisa, e aí vai lá, coloca nos status, coloca no Face, coloca no Instagram. E aí o que o senhor falou é verdade, assim, o que a gente precisamos é ter maturidade de não fazer isso e procurar realmente as pessoas que possam nos ajudar, né? Eu mesmo dentro do avivamento aí, eu tenho alguns pastores, alguns supervisores muito amigos chegados, né? Que é onde a gente, às vezes, estão passando por aquele perreio, a gente procura e conversa, né? Volta aquela forma raiz de novo, né? Deixa um pouco o celular e fala assim, ó, conversa tete a tete, olho no olho, né? Eu falo para muitas pessoas, falo assim, eu sou supervisor, não sou super-herói, né? Então tem momentos que a gente passa dificuldade sim. Então preciso procurar pastores, preciso procurar pessoas que estão mais próximas, pessoas que estão raizadas na palavra e realmente me fortalecer nessas pessoas, né? Porque às vezes você está passando por períodos tão turbulentos, se você não procurar a pessoa certa, você acaba procurando pessoas erradas que vão, ao invés de te ajudar, vão te afastar, né? Então elas vão te distanciar. Você precisa procurar pessoas que falam assim, ó, calma aí, qual que é o seu problema? Seu problema é isso? Amigão, você precisa orar, você precisa fazer um jejum, você precisa mais buscar intimidade com o Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas estão procurando ajuda para ouvir aquilo que se agrada a ela, mas não aquilo que ela precisa ouvir. E nós hoje, como cristão, muitas vezes as pessoas vão nos procurar, a gente precisa falar assim, amigão, você precisa se aproximar mais do Evangelho. Se a tribulação, as lutas estão acontecendo, é porque você precisa se apegar mais a Ele, né? E aí, tem muitos crentes que nem eu falo, para mim é crente Nutella. Ele passou uma luta, passou uma dificuldade, ele pega e fala assim, não, para mim isso aí já não serve. Aí faz igual o senhor falou, vai atrás de outro demônio, ou de outra igreja, vai, vou aqui. Aí fica fazendo igreja como se fosse uma empresa. Aqui para mim tá certo, para aqui não deu legal, aqui eu não subi de cargo, vou para outra. Não, porque assim, eu sempre falei isso, eu falo para minha mulher, falo para os líderes que eu trabalho, eu falo assim, eu sei da onde Jesus me tirou, da onde Ele tem me colocado. E todas as vezes que eu passo por tempos difíceis, eu me apego a isso. Senhor, foi o Senhor que lá atrás estendeu a mão e falou assim, ó, eu sou seu pai, você é meu filho, né? E aí entra isso que o Senhor falou agora do texto, né? Verdadeiramente é meu pai. Então, quando eu estou passando por momentos difíceis, a gente é pai, a gente sabe. Seu filho lá, quando cai lá e rala o joelho, o que ele faz? É colo do pai ou da mãe. Né? Ele quer, nós também, nós precisamos fazer isso. Né? Porque muitas das vezes tem crente tratando o evangelho como se, não, eu sou crente, eu sou superior. Não, gente. Vai ter hora que a gente vai precisar chorar aos pés do Senhor. Senhor, me socorre, Senhor, estou aqui. Senhor, isso é sabedoria. Né? E não chegar nas redes sociais e escancar tudo, né?
É o que está no versículo 10 do capítulo 24, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É, verdade, verdade, bem isso. Então, eu acho assim que nós precisamos aprender muito, né? A cada dia, igual o senhor falou, hoje eu vou aprender. Não, a cada dia eu aprendo, né? Eu peguei um pouquinho aí dos começos, eu vou aprendendo, cada culto eu aprendo. Chega, às vezes, uma pessoa nova na igreja, alguma coisa que ele fala, você aprende. A gente está aprendendo todos os Todo dias, né? tempo, todo E momento. em todo momento, porque isso, na verdade, vai nos agregando no nosso ministério. Porque a gente precisa criar maturidade, né? Essa é a grande verdade e essa sabedoria tem que estar dentro de nós a todo instante. O próprio Jesus, ele não deu uns exemplos, eu acho que é conhecido de todos em João 8, quando ele está com aquela mulher adúltera, né? E está ali uma parte de gente ali, a Bíblia própria diz que armaram para Jesus, né? Fizeram uma armadilha ali. Fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos levar essa adúltera diante de Jesus. Se ele mandar apedrejar, ele vai estar indo contra a palavra de Deus, né? Na verdade, se ele não mandar apedrejar, ele vai estar indo contra a palavra de Deus. Se ele mandar apedrejar, ele vai estar indo contra a própria palavra dele, que Jesus naquela época pregava amor. Aí os caras falaram, agora não pega ele, né? Colocou ele encurralado. E aí, falou assim, agora, né? E aí colocou lá, e aí falou assim, Jesus, pegamos essa mulher aí. A mulher estava em pecado, estava adulterando. O que o senhor pode fazer com ela aí? Aí Jesus pega, né? Começa, todo mundo conhece, começa a escrever. A Bíblia não diz, pastor, mas eu tenho certeza, isso é meu, né? Isso é do William, supervisor William. Tenho certeza que Jesus estava arriscando ali o pecado de cada um. Jesus fala, atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou. E ele estava ali só marcando. Se alguém falasse alguma coisa, ele já ia falar assim, ó, você fez isso, você fez isso, você fez aquilo. Mas ele fez o quê? Usou a sabedoria, né? No momento vamos se dizer assim, de turbulência, no momento de conflito, de sufoco, porque eles tentaram fazer uma armadilha para sufocar Jesus naquela situação que estava todo mundo. Jesus usou o quê? De sabedoria, né? Então, isso serve para nós. Sim. Quantas vezes as pessoas não vão tentar nos encurralar, as pessoas não vão tentar preparar situações para ver como que a gente vai lidar com aquela situação, como a gente vai sair com aquela situação, né? E aí é a hora que a gente tem que pedir, Senhor, que o seu Espírito Santo derrama sabedoria sobre a minha vida, para me saber sair dessa situação, né? Porque senão a gente age pela pressão, age pela emoção e fala assim, ou então age para agradar os outros, né? Jesus, ele fez completamente diferente, né? E às vezes eu fico até olhando esse texto e às vezes eu brinco com algumas pessoas que eu falo, meu, se fosse eu, eu não sei não, se eu levantava lá e falava assim, vai correr também daqui, seus fariseus, vocês estão tudo errado e quer falar alguma coisa, né? Mas engraçado que Jesus não precisou falar nada. Ele só falou, tira a primeira pedra daquele que nunca pecou e continuou fazendo a mesma coisa ali, né? E aí todo mundo, rapou fora, né? Então eu acho que nós precisamos criar raiz dentro da palavra, né? É que nem o senhor falou. Hoje eu vejo que nem eu nasci, na verdade, no berço evangélico, né? Então, tipo assim, hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Você liga lá um Spotify, você tem vários louvores, vários, né? Tem o próprio YouTube, o Instagram. Antigamente era mais difícil, né? Então, hoje, eu costumo até dizer, se você não tomar cuidado, você vira, na verdade, você vira um cristão moda, vamos dizer assim, modinha. É uma moda, mas não traz Cristo como sua prioridade, né? Porque aí acontece, ele fica raso, ele vê louvor, legal, ele vê pregação, legal, mas aqui, às vezes ele não acompanha, eu tenho preguiça, não, mas aí não adianta, porque ele fica raso, né? E aí o que acontece? Não, eu sou crente, eu vou para a igreja, todo culto, tô lá, não falto. Terça, quinta, domingo, tô lá, não falto, sou crente. Sei todos os louvores, mas aí ele não tem relacionamento com o Pai. Aí ele não tem intimidade com ele. Aí sabe o que acontece, pastor? A primeira dificuldade, a primeira luta, ele não sabe quem se recorrer. Sem direção. Sem direção.
Porque assim, ó, eu acho que o senhor, todo mundo, nós temos sempre um melhor amigo, né, aqui na Terra. Sempre tem aquele melhor amigo que você sempre conversa com ele, desabafa e tudo. Por que a gente não faz isso de Jesus como melhor amigo? Muitas vezes por falta de relacionamento, por falta de relacionar e pedir, às vezes, não sei se talvez medo, talvez, ou as distrações que acontecem no decorrer do dia, mas eu trabalho o dia inteiro. Às vezes assim, ó, eu trabalho em cima de uma moto, mas aqui, o dia inteiro, estou conversando com o senhor, às vezes eu pareço até meio que louco, sabe? Às vezes paro no farol, conversar ali, às vezes parece que eu estou falando com alguém assim, ó, já aconteceu o caso de o carro do lado tá olhando assim e fala, esse cara eu acho que é meio louco, né? Mas você conversando, dialogando, né? Contando seus problemas, contando suas vitórias, né? Contando os momentos que está vivendo. E aí, quando você tiver com um momento ruim, você vai saber quem você vai procurar. Um amigo, porque você tem relacionamento. E hoje, eu vejo muito cristão, a primeira luta ele fala assim, já não quero mais. Não, para mim já não dá mais. Pastor, estou com o pessoal lá vamos colocar aqui da visão da nossa igreja, estou com o pessoal da Casa de Paz lá, mas ó, o cara lá fez um café sem açúcar para mim, para mim já não dá mais. Ô irmão, tá de brincadeira. Passou por mim e não me cumprimentou, né? Passou por mim e não me cumprimentou. Você tá de brincadeira. Apóstolo Paulo, ele morreu pelo amor do evangelho. Hoje, qualquer coisinha a gente já quer largar o evangelho, né? Olha as histórias das pessoas que, na verdade, os profetas, pessoas que verdadeiramente viveu as experiências com o Senhor, o quanto não sofreram pelo evangelho, e a gente não quer sofrer nada? Não. As coisas também não tá tão fácil assim não, né? Eu acho que assim, a gente precisa aprender com eles, né? Eu aprendo assim com eles. Eu costumo até dizer, uma das histórias que eu muito gosto da Bíblia é do rei Davi, né? Inclusive, coloquei até o nome do meu filho que chama Davi. E se você acompanhar a trajetória de Davi, ele é ungido a rei de Israel, mas ele não reina de imediato. Ele precisou passar por um processo. Todo processo. Né? Agora tem cristão hoje, o pastor, se o crente hoje ele tomar um óleo de unção e falar assim, ó, você vai ser rei de Israel, o cara quer amanhã, eu até brinco às vezes na ceia, o cara quer tratar as coisas de Deus igual iFood, né? Pede aqui e de repente já recebe de imediato. Não, as coisas não funcionam dessa forma, precisa passar pelo processo. Eu acho que nesse processo que a gente vai adquirir sabedoria, discernimento e maturidade, né? O próprio rei Davi ele aprendeu a tudo isso. Se você acompanha a história dele, você pode ver que ele passou perseguição, mesmo ele sabendo que seria o rei, né? Ele foi perseguido. Ele precisou se aliar com os próprios inimigos, né? E nós? Será que estamos preparados para isso, né? Porque muitas das vezes a gente pede a bênção, pede o milagre, mas aí o Senhor fala assim, não, beleza, eu vou te dar. Mas vamos ver até que ponto você consegue suportar para adquirir a sua bênção, né? E é isso, né? E aí às vezes a gente se entristece, né? Porque na verdade, eu vim de um lugar onde se tinha muita idolatria, né? Eu era líder de torcida organizada, acho que bastante gente me conhece, né? E eu fazia parte daquela liderança, né? Então eu incentivava as pessoas a idolatrar um time de futebol, né? E hoje, e ali, pastor, eu aguentava cada coisa. O cara te xingava, o cara te batia, o cara fazia não sei o quê, e você continuava firme e ainda pagava para fazer aquilo. Você queria estar lá aqui a todo momento, né? E aí, às vezes eu trago isso para o evangelho, e falo assim, pô, se eu fazia tudo isso para o mundo, eu tenho que fazer dobrado hoje para o reino de Deus. É por isso que a gente começou o papo aqui, eu falei, eu amo encontro, eu amo estar no encontro, eu gosto, eu preciso fazer isso para edificar outras pessoas, sabe? Da mesma forma que eu fazia lá no fundo, no mundo, eu tenho que fazer dobrado aqui, sabe? Porque ele tem me resgatado, ele tem guardado a minha casa, ele tem guardado a minha família, e nós, Deus, ele tem dado sabedoria para nós ser referência na nossa família, né? Hoje eu busco o meu filho na escola, e aí,
Cada dia da semana ele pergunta, pai, hoje vai ser o quê? Hoje vai ser 100, hoje vai ser reunião, hoje vai ser culto, hoje vai ser aconselhamento com alguém, né? Então ele já entrou na minha rotina. Glória a Então, tipo Deus. assim, né? Ele já sabe, né? O que é melhor para ele, né? Então ele vê em nós isso. O quanto é gostoso a gente fica satisfeito com isso, né? Outro dia tava eu, a Sumara e ele brincando na sala, né? E, a Sumara perguntou para ele, Davi, quem que me deu? Da onde não, ela perguntou assim para ele, da onde você veio? Da onde você veio? Umas E ela perguntas esperando, difíceis, né? é, perguntando, mas da onde você veio? E ela esperando a resposta que ele ia falar assim, ó, eu vim da barriga da mamãe. E ele falou assim, eu vim de Deus. Eita glória! Foi mais Pastor, profundo do que eu imaginei agora. verdade, pastor. Ficou aquele assim, ó, uns 2 minutos de silêncio, assim, ó. Ele falou assim, meu Deus. Tipo assim, sabedoria plena. E aí eu falei pra minha esposa, falei assim, tá verdade. Porque tudo é dele. Foi ele que planejou, porque ele conhecia os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos, né? E foi o Senhor que deu essa condição, Sim, né? Então, ele já sabe, né? Então ele já sabe quando da onde ele veio. Ele já sabe o caminho que tem que trilhar, né? Então isso assim, a gente fica muito feliz por isso, né? Então a sabedoria, que nem eu li aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente ser sábio no nosso lar, a gente vai construir a nossa casa, a nossa família e os nossos filhos. A gente vai deixar um legado, né? Então eu peço sabedoria para o Senhor para me tomar as decisões mais corretas possível, né? Para que eu não venha tomar decisões emocionado, né? Porque é como a linguagem diz hoje, né? Você está emocionado, né? Porque eu vejo muita gente tomando decisões aí precipitadas e depois pagando o preço, né? Porque se a gente não tomar cuidado, pode pagar o preço nossa família, toda uma geração, né? pode se É o perder, que né? pode se perder. E é uma das coisas que esse livro que o senhor trouxe aí é divino, né? Vamos se dizer assim. Porque nós temos que sentir como filho sempre, né? Sim. Sempre, 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 sempre. E é como o senhor disse também, ao invés de a gente estiver passando por luta ou algum problema, desabafar nas redes sociais, por que a gente não fala, Senhor, estou passando por essa situação. Pai, o senhor sabe de tudo que eu estou passando. Estou aqui. Senhor, me ensina a tomar a melhor decisão, me ensina a seguir no caminho correto, me ensina a não agir pela minha emoção, né? Porque muitas das vezes, pastor, a emoção nos trai, né? Ela nos trai. O próprio Pedro, ele fez isso com Jesus, né? Quando ele chega em Jesus, fala assim, não, Senhor, jamais vou te abandonar. E aí Jesus já dá um rapa nele aqui, ó, fala, só hoje mesmo, só essa noite você vai me negar 3 vezes. Ele, e quantas vezes nós faz isso, não é, pastor? A Sim. gente faz isso, porque a gente age pela emoção, né? E não pela sabedoria, não pelo discernimento que Deus tem colocado dentro do nosso coração, né? Então, muitas das vezes a gente tem que pedir isso, na verdade, muitas das vezes não, todas as vezes que você for orar, primeiramente pedir para o Senhor, Senhor, me dê sabedoria, como eu ser um melhor esposo, como eu ser um melhor filho, como eu ser um melhor profissional, como eu ser um melhor servo de Deus, né? Porque o maior exemplo é dentro da nossa casa, né? Então, a gente precisa trazer isso para dentro do nosso lar, porque os nossos filhos, eles vão ver isso. E aí, ele não vai precisar pedir prata nem ouro, sabedoria, né? Hoje, você vê aí quantas pessoas que não ganham um rio de dinheiro aí somente com a sabedoria, né? Sim. Aí o cara vai lá, no start, o cara ganha um rio de dinheiro, né? Então, porque hoje as pessoas pedem muito, eu vejo algumas pessoas pedindo muito bens materiais, né? Eu acho triste, eu fico triste quando eu vejo isso, né? Porque a própria palavra de Deus diz, né? Buscar o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas, né? As demais coisas vai ser uma consequência daquilo que você estiver buscando, né? Então, nós precisamos buscar o reino de Deus, buscar sabedoria plena, né? Uma sabedoria constante para permanecer, né? E
e nós sermos um canal de bênção para as demais pessoas, né? Porque na verdade, se eu não tivesse, na verdade, eu nem digo aceitado Jesus, mas se ele não tivesse me aceitado, talvez nem estaria nessa live aqui batendo esse papo com o senhor, né? Sim. Porque Nós não talvez eu estaria estaríamos. preso, nós não estaríamos, verdade. Eu Né? também. Eu lembro do senhor lá no campo, lá, quando ia jogar bola lá, acho que nós chegamos a jogar alguns confrontos lá, né? Arrumando confusão, E né, Zé? só arrumando briga e só o semblante nosso já assustava, né? Hoje eu converso com algumas pessoas, o pessoal fala assim, nossa, William, eu tinha medo até de conversar com você, né? Essa cara de bravo e tal. E hoje as pessoas, né? Hoje as pessoas já vê a gente de uma forma diferente, conseguem enxergar Cristo em nós, Glória a né? Deus. E isso é muito bom, né? E que nós viemos aprender isso, né? Na verdade, conforme aqui no começo de Provérbios 24, né? A gente não ficar seguindo, vamos se dizer, pessoas que não são relevantes, pessoas que não vão levar nós a lugar nenhum, mas seguir o Evangelho, seguir a Jesus, né? Isso aqui, na verdade, é um Instagram tão maravilhoso, né? Que eu vejo tanta gente abrir o Instagram lá e olhar a vida de todo mundo, por que não conhecer o ministério de Jesus? O que Jesus fez, né? O que Jesus é capaz de fazer, né? Muitas coisas, Sim. né? Porque a gente, quando começa a ler e ver, eu pelo menos sou assim, eu começo aqui a ler, eu acho que eu entro na história, eu começo meio que viajar, sabe? Viajar naquela história. Eu fico impactado, né? Com tudo que Jesus fez e ainda há de fazer, né? E ainda anda fazendo, porque senão nós não só pela graça dele nós não estaríamos aqui, né? E isso é bom, porque vai refletir em toda a nossa casa, toda a nossa família, né? Eu conheço um senhor desde o do começo do seu ministério também, né? E às vezes também a gente acompanhando mais próximo, a gente vê o quanto Deus derramou a graça sobre a vida do senhor, sobre a vida da pastora Aida, né? E vocês mesmo era, na verdade, amiga até do meu pai, né? Já conhecia eu desde pequenininho, né? E a gente acompanha a carreira de vocês no ministério de vocês, a gente tem visto o quanto Deus tem usado a vida de vocês, né? O quanto tem sido importante, né, para as nossas vidas da comunidade de Avivamento em Cristo. E eu vou até contar um segredinho aqui, pastor, para você, aproveitando que a gente está nessa live aqui. Sou muito grata ao senhor pelo projeto de vocês no Seja Livre, né? Foi, na verdade, transformador, para mim foi muito bom, né? Porque no começo eu tinha um pouco assim de receio, um pouco de resistência, vamos se dizer assim, né? Porque eu tinha sempre comigo aquele negócio, né? Eu falei, já liberei tudo lá, já deixei tudo lá, eu não tenho mais nada, né? Mas quando eu passei, realmente eu vi que nem tudo eu tinha deixado lá. Eu precisava voltar a fazer o caminho de volta, eu precisava resolver algumas pendências que ficou para trás. Isso foi, assim, impactante. E, na verdade, foi desafiador, né? Porque quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa um pouco, assim, eu sou uma pessoa um pouco dura, e ao momento, quando eu me abro também, eu já me abro de uma vez, né? Quem me conhece sabe. Então, tipo assim, eu tinha um pouco dessa dureza, falei assim, não vou dar esse gostinho, não, né? Mas o Senhor, na verdade, o Espírito Santo me tocou lá profundamente para me fazer esse caminho de volta e conversar e resolver o que tinha ficado lá atrás, né? Eu precisava resolver isso, eu precisava. E quando eu resolvi isso, foi um start, sabe? Foi um alívio tão grande, em tudo, em todos os aspectos que você possa imaginar, sabe? E já consegui resolver e eu falei assim, meu Deus, eu nunca imaginava que isso seria tão bom para mim do que quanto para a pessoa. Né? Que muitas vezes a gente acha que vai aliviar a outra pessoa, mas na verdade esse alívio vem de nós. Né? E na verdade eu precisei passar lá para adquirir essa sabedoria, esse conhecimento. Né? É igual a gente começamos aqui. A gente precisa todos os dias aprender com qualquer coisa.
tudo que vem do reino de Deus, ele agrega no nosso ministério, ele agrega no nosso dia a dia, né? Ele agrega em tudo, né? Até com o meu relacionamento hoje é uma forma diferente, né? Eu consigo enxergar minha esposa de uma forma diferente agora, consigo dialogar com ela de uma forma diferente, entender ela um pouco melhor também. O meu filho também, né? Consigo conversar com ele de uma forma diferente, deixar um legado de uma forma diferente para ele. Então, eu acho que foi, foi impactante, né? E aí eu confesso para o senhor que eu falei assim, não, esse negócio aí, não sei. Eu fiquei bem resistente mesmo, aí uma galera ainda da minha rede lá começou a ir, né? E aí o pessoal falava, ei, você foi no Seja Livre, não sei o que, eu ficava meio com vergonha. Eu falei assim, nossa, sou supervisor, nem fui ainda, né? Eu falei, não, Deus vai prover, ainda vai haver umas oportunidades, mas quanto foi bom, porque muitas das vezes a Glória a gente Deus. acha que acha que a gente está na igreja, a gente acha que a gente exerce um cargo na igreja, está tudo bom, está tudo agradável, não precisa mais nada, sou supervisor, já está. Não, não, a gente precisa se libertar todos os dias, não é isso, né? Pelo contrário, se você não tomar cuidado, você fica acomodado e entra no modo religioso, né? Não, a gente precisa ser liberto todos os dias. Todos os dias a gente precisa renunciar ao velho homem, todos os dias a gente precisa renunciar às coisas das trevas, todos os dias a gente tem que reconhecer quem é nosso Pai, né? Tem que reconhecer da onde Deus tem nos colocado, a gente precisa reconhecer qual o legado que a gente vai deixar para a nossa geração, né? O quanto isso é importante, né? Porque na verdade, eu tinha experiência, falar assim, aceitei a Jesus, estou liderando na igreja, agora está tudo certo, as coisas que ficou para trás, deixa para trás, não é bem assim não, né? Mas foi muito transformador e entra nisso que a gente está falando, né? Sim, Eu precisei adquirir essa sabedoria, eu precisei adquirir isso, né? Porque se a gente não se atentar, pastor, a gente cai no modo religioso e a gente acha que nunca precisa, né? A gente acha, não, aqui eu já sei de tudo. Não, precisa sim. Às vezes, até mais do que aquele que não conhece, né? sim, Porque a própria palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E essa é a pura verdade. pura Eu estava verdade. morrendo. A gente, Eu estava morrendo com algumas coisas de dentro por não conhecer. E aquilo estava, assim, me matando por dentro, né? Ele vai corroendo de uma certa forma, né? Então, por não conhecer. A partir do momento que eu comecei a conhecer, eu falei, opa, calma aí. Eu preciso e tenho a oportunidade de resolver, né? sim, Como é bom quando eu até falo, como você tem a faca e o queijo na mão. Meu irmão, só vai depender da minha atitude de pegar os dois, cortar e usufruir daquilo que Deus tem para nos dar, né? exatamente. Aplicar a palavra, né? Eu e minha esposa, nós, quando a gente recebeu essa direção para estar no Ministério de Intercessão e Libertação, né? Libertação e cura, a nossa preocupação, o supervisor, sempre foi, né, fazer uma libertação conforme a palavra de Deus, né? A gente ouvia e via muitos excessos, né? E a gente sempre teve esse cuidado para poder é, é, exercer esse ministério com sabedoria, alinhando primeiramente a nossa vida, né, com a palavra, e a libertação e a cura conforme a palavra de Deus, né? Então eu falo que eu sou filho de Deus e tenho uma família, né? E nessa família é a comunidade Avivamento em Cristo. E em 2011 eu fui alcançado pela graça de Deus. A minha esposa fala, não, você é de berço evangélico. O pessoal fala, né? Mas eu tenho um encontro mesmo com a graça me alcançou em 2011. Em 2011, no encontro com Deus, eu ali fui, sabe, cheio
da graça de Deus. Ali eu entendi muitas coisas e comecei a entender a importância de cultivar aquilo que eu estava recebendo. O problema é que muitos recebem, não cultiva isso. Muitos recebem, mas deixa aquilo ir diluindo e acabando, e quando acaba, se distancia, se afasta. Quando não acaba, vem essas lutas internas, né? Essas lutas internas que nós temos, que nós precisamos fazer um caminho de volta mesmo. Então a gente sempre tenta caminhar nessa direção da palavra, né? E o Seja Livre começou dentro da minha casa. Eu fazendo um caminho de volta com a minha esposa, com os meus filhos, né? Então o caminho de volta, ele é essencial, fundamental, né? Apocalipse fala sobre isso. Lembra-te de onde caíste, né? E arrepende-te. Então é isso. A gente tem procurado viver isso, né? Essa intenção de buscar o Senhor e ter essa direção. Mas eu quero edificar a sua fé. Eu acho que você viu isso, né? E eu já testemunhei uma vez ministrando até um tempinho aí, alguns anos atrás, que eu ministrei e falei isso. Na minha caminhada, né? Acho que teve um encontro da santidade, se não me falha a memória. E você estava lá, acho que estava na equipe, né? E nesse dia houve um ato profético lá. E nesse ato profético, quem fez esse ato profético comigo. Não sei se você lembra, né? Você orou para que a direção era para que as pessoas orassem, colocando as mãos na barriga, né, no ventre, para que elas pudessem gerar filhos espirituais, gerar, né, discípulos para Cristo. E eu estava na caminhada, e naquela época eu já estava alguns meses, né, acho que isso, e sempre ardia no meu coração ganhar alguém para Cristo, né, ganhar realmente alguém e levar para Cristo, assim, ser um instrumento, ser usado pelo Senhor. E nesse dia, né, acho que se não me falha a memória, foi o encontro da santidade, você orou, né, intercedeu, e eu lembro que você estava cheio, né, você estava cheio da presença de Deus, e você fez aquele ato profético, orando, né, para que filhos pudessem vir, discípulos. E foi aonde que a partir daquele dia, né, a gente começou, nós começamos a viver isso, né? Aí foi na sequência, veio o Francisco, né? A gente tem um testemunho forte com o Francisco. Foi depois desse ato profético, dias depois desse ato profético, teve o encontro com Deus, e a gente teve a oportunidade, né, e a graça e a misericórdia de Deus de ser usado pelo Senhor para poder ganhar o Francisco e a Anice, né, os supervisores, para a glória do Senhor, né? E depois veio o Ricardo e a Maricélia, né? O Ricardo. A Mari ela veio de uma outra igreja, mas hoje, para a glória do Senhor, através do Ricardo, ela caminha com a gente, é um braço direito, assim, uma mulher de Deus, né? Alguém assim que nós honramos, porque ela tem sido uma mulher assim de Deus mesmo, né? E veio outras pessoas, né? Através dessas vieram outras. Então, Deus nos usa, né, supervisor? Glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, porque essa experiência foi uma experiência marcante, profunda. E a minha oração é que o Senhor continue te usando, né, com essa profundidade. Amém. Que o Senhor continue te capacitando a gerar vida em outros lugares, né? Por onde você passar, você possa continuar gerando vida de Deus, né? Porque foi isso que você gerou. Amém. Né? Você chamou a existência as coisas que não existiam, mas como se elas já houvesse, né? Como se já se estivesse ali, né? E foi isso que aconteceu. Através daquele ato profético, eu senti a presença de Deus ali através da sua vida, e aquela palavra ela foi rema, aconteceu, né? Para a glória do Senhor. O Senhor continue te usando e te capacitando. Amém. Não sei se você lembra, uma vez ministrando na igreja, né? Dentro de um contexto que eu estava ministrando, acho que eu estava ministrando até, eu não lembro. Eu ministrei, acho que sobre Gideão. Acho que foi sobre Gideão.
Eu testemunhei isso, falei, né? E glória a Deus por isso, né? Que o Senhor continue te Amém. usando. Amém? Amém. É o que às vezes a gente sempre a gente fala com Deus, né? Quando a gente vai trabalhar na equipe, quando a gente vai fazer parte de qualquer evento que seja na igreja, a gente pede para o Senhor que a gente seja canal de bênção, somente isso, né? Porque a glória é toda dele, né? A honra e a glória é toda dele, e que ele venha nos usar para diversas, né? Obra dele. E para mim é um prazer muito grande fazer parte de tudo isso, né? Que nem eu falei, eu gosto, né? Tipo assim, eu sempre, isso na verdade é uma coisa comigo, com Deus, que eu sempre falei para Deus que aonde eu pudesse falar do meu testemunho, do que ele tinha feito na minha vida, eu ia falar, né? Da minha transformação, porque eu acho que no momento que eu aceitei a Jesus, eu estava vivendo muito isso aqui, né? Em Provérbios 24. Eu ficava, na verdade, vendo pessoas que não me edificavam nada. Eu estava idolatrando os ímpios, na verdade. Estava seguindo pessoas que não ia me levar a nada. E quando verdadeiramente eu consegui enxergar para Jesus, aí minha vida totalmente mudou, né? E aí eu sempre falei para o Senhor, eu quero ser um canal de bênção. Eu quero, aonde eu poder for, aonde eu estiver, que o Senhor venha me usar, tipo, ou numa conversa, ou numa oração, num louvor, no que seja, um bate-papo com alguém que seja do trabalho, que a pessoa consiga enxergar que eu verdadeiramente fui transformado através do Senhor, né? Então, eu louvo a Deus também pela oportunidade aí que o Senhor tem nos concedido aí, né? Fiquei muito feliz também e fico um pouco, a gente às vezes fica um pouco nervoso, né? E a gente abre aqui e fala assim, meu Deus, que às vezes você começa a conversar aqui, pastor, e aí você acha que é uma conversa meio que particular, né? E aí você esquece que também tem os demais irmãos aí, né? E aí, se Estão você não tomar entrando, cuidado, vão né? entrar, entra, sai, Vai entra, entrando. sai. Tem várias pessoas aí, depois vão assistir. Mas isso é bom, mas isso, né? Isso é bom porque é compartilhar a palavra, falar um pouco sobre o reino, falar um pouco de testemunho, isso é gostoso, isso é bom, né? É, eu costumo dizer, é como se fosse um papo um bate-papo com Jesus, né? Quando você começa a falar das Sim, coisas de Jesus, começa a falar das coisas de Deus, a hora passa, né? Eu dei até uma olhadinha ali, a hora vai voando, porque é gostoso, né? Porque a gente vive isso, a gente gosta disso, né? Toda vez que é para fazer alguma coisa da igreja, meu coração ferve, né? Às vezes, na verdade, eu fico bravo quando eu não sou chamado para fazer nada, e eu fico, sabe, bravo, bravo. Mas é porque nós temos um chamado, né? Nós temos um chamado. E eu entendo que o meu chamado na comunidade Avivamento em Cristo é, é falar sobre o amor dele, né? Falar sobre o evangelho, falar o que realmente Jesus ele quer de nós, o que realmente ele nos aceite, né? Porque eu vim também de uma família cristã, né? Só que eu conheci um Jesus diferente, né? Eu conheci um Jesus um pouco mais distante, um pouco, tipo assim, meio que rigoroso. Hoje não. Hoje eu conheço um Jesus bom, um Jesus transparente, um Jesus amoroso, um Jesus misericordioso, um Jesus que nos ama, né? Porque eu entendo, tem muitos jovens, pastor, tem muita gente aí, a galera aí tá aí fora, ela tá tão afundada no pecado que ela acha que Jesus já não olha mais para ela. E é diferente, porque Jesus, quando ele veio, se você procurar a história de Jesus, Jesus ele não ficou com os doutores, não ficou com quem já estava curado, com quem estava são. Não. Jesus foi atrás daquele pessoal que verdadeiramente estava precisando, né? Então, tem pessoas que às vezes, eu não tenho mais jeito. Tem sim. Tem pessoas que tem. falam, eu não tenho mais esperança, já fui, aceitei diversas vezes, agora. Não, tem sim. Sabe? Porque o amor do Pai, ele nunca vai cessar. E eu sempre falo, eu gosto dessa ministração, é muito forte e fala muito comigo. O filho, quando ele sai, o pai nunca desistiu da volta do seu filho. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que aquele pai, todos os dias, o pastor, ele olhava na janela, ele saía na porta, tocava a campainha, ele saía correndo e falou assim, meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Ele nunca deixou, a Bíblia, você pode acompanhar e ver toda a história, ele nunca deixou de amar o seu filho, onde quer que ele esteja. Né? Mesmo aquele filho vivendo lá no lamaçal do pecado.
o pai sempre tinha a esperança que um dia aquele filho ia voltar, né? E também eu falo para aqueles que estão nos ouvindo, aquele que talvez, né, está aí pensando dessa forma, não pense assim. Volta, siga o caminho do pai. Não importa o que você tenha feito lá atrás, não importa, porque muitas vezes, pastor, a gente está cheio de desculpa, cheio de justificativa, cheio de coisas que isso nos bloqueia a ter o acesso com o pai. E como pai, a gente não Sim. precisa ter bloqueio, a gente não precisa ter desculpa, a gente não precisa esconder nada. É simplesmente se entregar nos braços dele e falar assim, pai, tá aqui. Daqui para frente é o Senhor que agora que vai cuidar, é o Senhor que vai trocar as minhas vestes, é o Senhor que vai colocar uma chinela no meu pé, é o Senhor que vai colocar uma aliança no meu dedo, e é o Senhor que agora vai me conduzir para o caminho certo. Né? Porque nós fazemos isso com o nosso filho, né? O nosso filho, o senhor tem o Natan, quantos anos tem o Natan? Natan tem 8. Tá com 8, Davi tá com 7. Pastor, tem vezes que eles começam a jogar bola aqui, parece que vai quebrar tudo. A gente fica bravo até na hora, mas aí depois a gente faz o quê? Né? A gente dá aquele abraço e tal, quebra um monte de coisa, cheira, né? Beija. O amor nosso nunca vai acabar por causa dessas coisas. Com Jesus é a mesma coisa. Não tem nada que eles façam, né? Não tem nada que eles façam que vai fazer a gente amar menos. Verdade. E com Deus é a mesma coisa, né? Mas o diabo está pregando no coração das pessoas que não tem mais jeito, que não tem mais solução. E tem sim. Tem sim. Tem. Porque teve para mim, pastor, teve para o senhor. Quem dirá? Pastor, pode falar que nem sei se eu posso falar. Tem solução para o Quequé? Lembra do Quequé? Tem. Tem solução para o Quequé? Tem solução para quem quer, tem solução para qualquer um, não importa, pode estar no mais profundo do lamaçal. Cristo, ele continua mudando as pessoas, continua transformando a vida das pessoas, e nós precisamos crer nisso e lançar essa palavra, né? A transformação, ele continua mudando, libertando e curando. Verdade. Então eu sempre procuro, onde eu for, eu sempre falar do amor dele, sempre falar do que Jesus tem feito na minha vida, eu sempre falo aqui para as pessoas que ela tem chance sim, ela tem a mesma oportunidade que eu, né? Porque às vezes as pessoas falam, você assumiu uma liderança lá na igreja, Deus ouve a sua oração melhor que a minha. Eu falo, não, ele ouve a sua também, porque você também é filho também, ele ouve a sua oração, não se apega a essas coisas não, ora lá, coloca lá, né, diante do Senhor lá, as suas dificuldades, se está precisando de uma força aí para voltar no evangelho, fala, Senhor, me dá um empurrão lá, né? Na hora lá você vai, mas precisa retomar o caminho de volta, né? Porque não há outro caminho, pastor. Eu costumo até dizer assim, o diabo, ele tem um banner gigante, talvez lá no quarto dele, lá, das nossas fotos. Então a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento. Se a gente baixar a guarda lá, ele fala, agora eu pego. Então a gente não podemos baixar a guarda. Né? A gente tem que ser referência aonde a gente for. E aonde a gente for, fala assim, não, eu sou filho de Deus, sou filho de Cristo. É Cristo que vive em mim. Glória a Deus. William, que tempo precioso, que tempo muito edificante. Nós precisamos fazer isso mais vezes. Sentar na mesa e compartilhar do pão, falar de Cristo. Que bom que você aceitou. Eu aprendo muito e eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo estão aprendendo também que existe uma mudança, existe um lugar, existe uma fé que transforma, né? Basta lançar a semente, a palavra é a semente. Nós cremos nisso, né? O Espírito Santo de Deus que faz crescer, brotar essa semente na vida das pessoas. Assim como um dia lançaram a semente, né, na minha vida, na sua, e nós hoje estamos aqui, né? Para a glória do Senhor, nós estamos aqui juntos. E nós precisamos fazer isso mais vezes. Nós precisamos estar mais juntos aí, né? Você falou algo poderoso, né? Talvez tem alguém que saiu e às vezes fica constrangido em voltar, mas tem aqueles também que estão pensando em sair, né? E a palavra persevera, não sai não. Tenha sempre
sempre uma conversa franca, mesmo que essa conversa seja difícil, mas permanece, resiste, persevera, porque Cristo vai te recompensar. Se você saiu, não fique constrangido, volta. Mas se você está e tem algo dentro de você que está crescendo como uma erva daninha, como você testemunhou, como eu também testemunhei, minha esposa falando aqui que nós vivíamos uma vida, mas não vivíamos plenitude de um relacionamento saudável. Né? Por quê? Porque nós estávamos cheios de mágoas, rancores, né? Más águas dentro da gente, fruto de más palavras ditas, faladas, né? Às vezes uma palavra fere, uma palavra ofende a pessoa, mas quando a pessoa decide sair, né, e não ter uma conversa franca, uma conversa mesmo que seja difícil, ela decide não crescer, ela decide em ficar parada, a sua caminhada fica neutral, né? Porque ela fugiu daquela situação. Então, não saia. Né? Não saia da igreja, não saia da presença do Senhor. Permaneça. Né? Se você que está nos ouvindo, né, por algum motivo, está pensando em sair, não saia. Permaneça, persevera, persiste. Porque foi assim na minha vida, foi assim na vida do professor William, e nós temos testemunhos para contar hoje. Nós temos, né, essa plenitude em estar em Cristo, né, e prosseguir, caminhar em conhecer e prosseguir conhecer a Cristo, porque nós decidimos, no tempo da aflição, permanecer. Isso é ser forte, né? Isso é enfrentar o tempo difícil, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Eu venci o mundo e nós vamos vencer também, porque nós estamos em Cristo. Então eu queria te convidar, supervisor, a orar agora, nesse período, neste momento, interceder, né? Como é importante a gente permanecer, né? E perseverar. Então, a sabedoria hoje é perseverar. Tenha uma conversa franca, uma conversa corajosa. Se você saiu, volte. Não fique aí deixando com que a estrutura de orgulho, né, te impeça de viver o melhor, de viver as promessas do Senhor. Não fique parado, né, longe da presença do Senhor. Volte para que você possa voltar a crescer e assim também a sua família e todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Oremos então. Pai, oremos. Neste momento quero te agradecer a essa oportunidade ao qual o Senhor tem nos dado. Pai, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado. Obrigado, Pai, por mais uma vez estar podendo falar da Tua palavra, falar das Tuas maravilhas. Pai querido, Pai maravilhoso, neste momento colocamos diante das Tuas mãos, Pai, todos aqueles corações, Pai, que talvez estejam com um desejo de sair, de desistir daquelas promessas que o Senhor tem colocado diante deles, Pai. Que eles venham perseverar, Pai. Que eles venham persistir, Pai, naquilo que o Senhor tem colocado no coração dos teus filhos, Pai. E eles possam viver a plenitude do Senhor, Pai. E que o Senhor possa derramar sobre a vida deles, Pai, a graça, a sabedoria, o discernimento, para que qualquer decisão, qualquer coisa que eles venham a fazer, Pai, eles possam estar direcionados da Tua palavra, Pai. Para que isso não venha, Pai, atrapalhar, Pai, o ministério dos seus filhos, da tua casa, da tua família. Coloca as tuas mãos, Senhor Deus, e repreende, Pai, todo o espírito de emoção, tudo aquilo que o seu filho possa agir de emoção, mas que ele venha agir, Pai, com sabedoria. Sabedoria na tua graça, na tua misericórdia e no teu conhecimento, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero também aqui, Pai, colocar diante das tuas mãos a vida do pastor Kleber, da pastora Ayla, de toda a sua família. Pai querido, qual eles estão nesse trabalho. Pai querido, que o Senhor possa cobrir eles com o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Pai. Derrama graça sobre os teus filhos, Pai. Derrama cada vez mais, Pai, autoridade, discernimento, Pai, e ousadia, Pai, para que eles possam alcançar, Pai, lugares aonde eles não imaginam alcançar, Pai, e que através dessa live, Pai, eles possam alcançar
corações que ainda não conheceram a Ti, Pai. Corações que ainda não viram, Pai, a Tua glória e a Tua misericórdia, Pai. Abençoa os Teus filhos, Pai, que abriram mão, Pai, na verdade, do seu tempo, para falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigado por tudo, Pai. Queremos colocar também diante de Ti, Pai, a nossa comunidade de avivamento em Cristo, a vida do bispo, da bispa, dos nossos pastores, supervisores, dos líderes, e também aqui, Pai, quero colocar diante de Ti o nosso encontro, que vai acontecer agora sexta-feira, Pai. Pai querido, Pai maravilhoso, eu sei que nós estamos montando toda a logística, Pai, mas a graça é do Senhor, o mover é do Senhor, Pai. Coloca as tuas mãos, Pai. Eu não sei quem vai estar nesse encontro, mas o Senhor conhece cada pessoa que vai estar lá, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já tem marcado na tua agenda, Pai. Cada pessoa que vai estar lá, coloca as tuas mãos, Pai. E move, Pai, o coração dessas pessoas, para que elas possam sair de lá totalmente transformada, Pai. Que verdadeiramente elas possam conhecer, Pai, a verdade. Da mesma forma que eu e o pastor fomos impactados com o encontro, Pai. Elas possam sair dali impactada, Pai, em conhecer a Ti, em ter um encontro contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu bendigo o Teu santo nome, Pai. Amém. Amém. Nós estamos Amém, em concordância, dizemos sim, amém, ligamos aqui na terra. Se tem alguém, seus filhos, Senhor, que estão pensando em sair, fortalece eles para eles se apresentar nessa batalha forte. E se alguém que se distanciou, Pai, possa, o Teu Espírito Santo possa tocar agora, neste momento. Possa voltar, porque nós sabemos que o Senhor está de braços abertos. O Senhor está de braços abertos para receber, Senhor, aquele que saiu e aquele que está, o Senhor venha fortalecer para que possa ser edificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, William, Amém. supervisor. Um forte abraço. Deus abençoe Obrigado, você, a sua abraço. esposa. Manda um abração aí para o Davi. Vê o seu pai, manda um abraço para ele. Fala que o que é. Fala que o que é está chamando ele para a igreja. É benção, é benção. Um abraço, pastor. Obrigado pela oportunidade aí. Um abraço para a galera. Um abraço. Aí, Deus abençoe. Uma semana de vitória. Amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Forte abraço. Obrigado por participar dessa live. Um forte abraço aí. Falou, William. Um abração. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.